ótimo dia, uma ótima semana para você. É o Giro do Esporte pintando na telinha da TV Educativa. Hoje, segunda-feira, 29 de junho de 2015. Confira os destaques. Chegou a reta final a Copa Pelezinho de Futsal. 43 equipes participaram da competição. Decisão também no Campeonato Guanandizão de Futebol Amador. E a festa foi da equipe do Ronaldo, os Cabeleireiros. Velocidade e adrenalina na terceira etapa do Brasileiro de Fórmula Tubular. E esporte, aventura e meio ambiente marcaram a primeira prova de cross-run no Parque Segredo, em Campo Grande. Vamos mostrar ainda a pesquisa sobre a prática de esporte no Brasil. Você sabia que 45% da população é sedentária? E entre as mulheres, esse número é ainda maior. Quer saber os detalhes? Então fique ligadinho, porque o Giro do Esporte está apenas começando. Chegou a reta final a Copa Pelezinho Estadual de Futsal. 43 equipes disputaram a competição. Equipes de 8 municípios sul-mato-grossenses. Depois de 2 meses de competição, chegou a reta final, a segunda Copa Pelezinho Estadual de Futsal. O ano passado foi muito bom, esse ano foi excelente, você tem presenciado aqui o nível técnico muito bom, a participação do público, que quando a gente fala assim, o ginásio lota, não é porque ele é pequeno, na verdade tem muita gente que vem realmente prestigiar e a qualidade técnica das equipes muito boa, então assim, eu fico super feliz, super satisfeito e espero o ano que vem fazer uma terceira Copa melhor ainda. Em disputa, as categorias mamadeira, fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil. Esses meninos vieram da cidade de Bonito e o sorriso estampado no rosto tem um motivo especial, a medalha de campeão. Difícil até no primeiro tempo, mas depois a gente dominou o jogo. A torcida vibrava a cada lance. Pequenos no tamanho, mas gigantes em quadra e muita, mas muita comemoração. A gente conseguiu a vitória. Eu gostei muito. Depois eu soube, é legal. Bacana, né? E começou em maio e segue até outubro a 5ª edição da Copa Pantanal de Voleibol. Neste domingo foram realizados 4 jogos no ginásio Guanandizão. Disputam a competição 72 equipes de 8 municípios do estado. Iniciou no mês de maio e tem o seu encerramento no mês de outubro. O principal objetivo dessa Copa é nós estarmos movimentando os atletas de voleibol no nosso estado, tanto é que nós temos equipes participantes da cidade de Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Bonito, Porto Mutinho e as equipes aqui de Campo Grande. No domingo, aconteceram 4 jogos no ginásio Guanandizão. As disputas foram nas categorias infanto feminino, adulto masculino e feminino. A competição serve de preparação para as equipes que vão participar do Brasileiro. A Copa Pantanal ela serve para preparar a nossos atletas, tanto do naipe masculino como feminino, para as disputas dos campeonatos brasileiros. Legal, né? Os jogos seguem até outubro no ginásio Guanandizão. E
8 quilômetros de esporte, aventura, valorizando o meio ambiente. Esses foram os ingredientes da prova pedestre Volta do Segredo, que aconteceu neste domingo e reuniu 150 atletas no Parque Segredo. O repórter Gilson Giordano e o cinegrafista Juarez Xavier acompanharam bem de perto. O Parque Estadual Matas do Segredo recebeu também, além dos atletas masculino e feminino, alguns convidados que puderam participar de diversas atividades de educação ambiental. Enquanto familiares dos atletas e convidados participavam das atividades de educação ambiental, outro grupo realizou a plantação simbólica de 50 mudas das mais diversas plantas do Cerrado, como ipê, aroeira, entre outras. No local escolhido para as primeiras plantações, foi bem próximo à trilha por onde os participantes da prova pedestres passavam, enquanto uma turma plantava, a outra turma corria. O plantio de árvores nativas mostra a importância que tem a recuperação da natureza, a preservação da natureza, o quanto ela nos beneficia com qualidade do ar, enfim, com uma série de benefícios que no final das contas torna a nossa vida um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, e a corrida reforça um pouco desses valores. E para a gente, esses dois atos são extremamente importantes nesse momento. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi Maicon Gomes de Maracaju, que percorreu os 8 quilômetros com o tempo de 27 minutos. Treinei bastante, né? Não é a primeira vez que eu ganho uma prova, então, mas gostei muito da diversidade do percurso, muito bom, é diferente. Na categoria feminina, a vencedora foi a atleta Inês dos Reis, com o tempo de 41 minutos. Pode dizer que foi um piloto nosso, né, Gilson, no sentido da gente aliar essas provas que a população de Campo Grande tanto gosta com a questão do meio ambiente. Né? A gente pretende, conversamos com o secretário, com o presidente da Fundação de Turismo, com o secretário de Meio Ambiente, para a gente criar estratégias para a gente dar sustentabilidade para os nossos parques. Né? Né? Atividade física é sempre bom, ainda mais num cenário como esse, né? Um parque é muito bacana, e a atividade física e a prática de esporte é o tema do programa de hoje. Com a gente a Edmeia Pacheco, que é conselheira do CREF-MS-MT, vai falar um pouquinho pra gente sobre uma pesquisa realizada sobre a prática de atividade física, a prática de esporte no país. Edmeia, bom dia, bem-vinda ao Giro. Bom dia, é um prazer, bom dia a toda a população do estado do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Falar de esporte e sedentarismo, né, falar de pesquisa cientificamente comprovada, é assim de grande sucesso e grande valia para o esporte, para a atividade física de todo o país. Com a gente também o Bruno Elias, que também é conselheiro do CREF. Bruno, bem-vindo ao Giro, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É importante a gente comentar, numa pesquisa assim, que descreveu o perfil de praticante de atividade física e sedentário do país, e isso oferece algumas informações para a gente poder fazer intervenção, né? Tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista político. O que mais te surpreendeu com essa pesquisa? Ou não foi surpresa nenhuma para você? Como a gente está na lida com a atividade física diária, a gente já tem uma ideia de como é esse perfil, né? Então, mas me surpreendeu bastante a confirmação do número de sedentários, tanto a nível de país, né? Assim como a pesquisa ela estratifica as regiões do país, né? Então, ela coloca ali a região centro-oeste, que vai aparecer Mato Grosso do Sul. Então, me assusta um pouco esse número, né? Que a maior parte da população brasileira, ela é sedentária, né? A gente tinha essa ideia, mas ainda confirma esse dado, que é preocupante até do ponto de vista de saúde pública. Tá certo, Edmeia. Agora a gente vê, às vezes você vê, não é tanta falta de opção, né? A gente tem tantos parques, tantas praças, tantos belos cenários para fazer a caminhada ou corrida ou praticar alguma atividade física, e muitas vezes a pessoa não pratica. E dando uma olhada na pesquisa, parece que quanto mais velha, menos atividade física a pessoa pratica, né? Sim, foi detectado que a partir dos 34 anos acontece 90% de não se fazer atividade física. A gente sabe de alguns índices dessa pesquisa que são
as pessoas têm o primeiro contato através das escolas, das escolinhas, né? E depois, com o passar do tempo, em busca do mercado de trabalho, em busca de novas formações, eles vão abandonando. Isso acabou de ser detectado nessa pesquisa. Então, de 34 anos para cima, é 90%, isso é um dado assim, agravante, que é nessa faixa de vida que as pessoas precisam, por conta da saúde, por conta das doenças que são adquiridas pelo tempo e pelos hábitos de vida dessa pessoa desde que nasceu, que precisa se retomar essa atividade física, sim. E o país tem essa gravidade hoje e principalmente o alto número de mulheres, que entre as mulheres elas acabam abandonando mais cedo. A gente acredita que também seja pelo hábito da mulher. Apesar dela estar inserida no mercado de trabalho, estar trabalhando muito, mas nos tempos livres ela ainda tem uma outra jornada de trabalho, que é a casa, os filhos, né? E demais tarefas que ela costuma ocupar ainda no mercado. Então, as mulheres são as mais sedentárias do que os homens? Sim, detectado nessa pesquisa que sim, são mais. Tá certo. Bruno, como mudar, ou pelo menos começar um trabalho para mudar esses números, né? Assim, até a pesquisa ela mostra as dificuldades que as pessoas apresentam, né? Assim, no dia a dia as pessoas comentam falta de tempo, indisponibilidade de equipamento, por exemplo, uma praça pública, ou falta de dinheiro para frequentar uma academia. Só que a maior parte da população que respondeu à pesquisa indicou falta de tempo, né? Justamente porque eu estou estudando, porque eu estou trabalhando. E mesmo com a informação de que a atividade física faz bem para a saúde, ela abre mão, né? Que até tem uma classificação, ela não se esforça para fazer atividade física. E isso nos remete até a uma questão mais atual da atividade física hoje, que assim, não é mais uma questão de falta de informação. Hoje é mais uma questão de barreira, né? Então a gente tem que entender como que eu posso enfrentar essa barreira da pessoa que está indicando falta de tempo. Porque a atividade física, na prática, ela é algo simples para se realizar, né? A pessoa precisa aumentar o gasto calórico. Então não é obrigatoriamente uma academia, apesar de a academia aparecer entre as principais atividades dos fisicamente ativos, né? O que é praticado, o que é frequentado. Então a gente hoje precisa entender essas barreiras, né? O que é essa falta de tempo, o que é essa jornada de trabalho, essa jornada de educação e como é que a gente pode colocar a atividade física nesse ponto. Muitas vezes até a disponibilidade do profissional, né? O profissional de educação física para orientar ou para elaborar essa estratégia ideal pode ser uma forma de intervenção para poder fazer essas pessoas sedentárias, né? Começarem a praticar atividade física. O que a gente sempre ouve, né, de vocês especialistas não comece uma atividade do nada, não acha que eu vou começar hoje, já vou correr 1 hora. Não, vai devagar sempre, né, procurando um profissional para ver quando começar de leve. Mas hoje em dia são inúmeras opções, né, que eu posso escolher para deixar esse mundo, para a pessoa deixar esse mundo do sedentarismo. Isso mesmo, até assim, quando divide por gênero, né, assim, o homem e a mulher, o homem ele é muito mais praticante de futebol, né, futebol de fim de semana mesmo, como atividade física. E ele é mais limitado do ponto de vista de práticas. Já a mulher, ela tem um ideário muito maior, né, ela tem uma área de abrangência de esportes e atividade física muito maior do que o homem. E aí uma das coisas que a gente poderia entender é justamente assim, o que a pessoa tem preferência. Já seria uma forma de facilitar a prática de atividade física. E aí tem essa questão de graduação, né? A gente entende que a atividade física, por exemplo, eu quero virar corredor, eu vou começar com alguma coisa mais leve, vou passar por uma orientação profissional, vou passar por uma avaliação física, uma triagem de risco para poder aprofundar a minha prática de atividade física. Mas do ponto de vista inicial, só ela saindo do sofá e já começando a, por exemplo, fazer a caminhada ou a frequentar uma academia, ela vai começar por níveis mais baixos, que são seguros, e ela vai justamente procurar essa ajuda profissional para poder aumentar a intensidade, aumentar essa quantidade de prática, né? Até porque, para a pesquisa, fisicamente ativa era a pessoa que fazia atividade física 3 vezes por semana. Né? A gente tem outros níveis, de 1, 2 vezes, assim como tem pessoas que vão fazer até 7 vezes por semana. Né? Então, guardadas as devidas proporções, o importante é fazer atividade física. Tá certo. A gente vai falar mais sobre essa pesquisa, vai detalhar mais no próximo bloco. E se você tiver alguma dúvida, pode ligar aqui, 3318-3839, 3318-3839. Tem ainda a nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta e adrenalina e velocidade marcaram a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Tubular. A etapa foi disputada por 21 pilotos que representaram os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Tocantins, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia e São Paulo. Eles percorreram
os 1.990 metros da pista no Autódromo Vécio Barbosa, levantando muita poeira e proporcionando excelentes pegas ao público. Na competição, a presença da família dentro e fora da pista foi um dos pontos altos do evento. A família do piloto Vanderlei Heck, que trouxe de Cuiabá esposa e noras, e além delas, na pista, os 2 filhos. E um deles, Vanderlei Heck Júnior, venceu uma das etapas da competição. Conseguimos liderar todos os treinos, ontem fizemos a pole e ganhamos a corrida de ponta a ponta. Agora hoje temos outra corrida, então vamos torcer e tomara que tudo continue da mesma forma que está, que para nós está muito bom. Como que é você ter que disputar na pista, braço a braço, com mais 2 filhos? Olha, essa pergunta todo mundo faz, é uma pergunta com uma resposta interessante. A hora que a gente põe o capacete, não tem pai, não tem filho, para ele ganhar tem que disputar com o pai, com o irmão, com todo mundo. Estamos aqui em família, sempre é bom ficar na família, mas assim, é como se fosse qualquer outro competidor, não tem moleza para ninguém não. Um dos pilotos representantes do automobilismo de Mato Grosso do Sul foi Arnaldo de Vasconcelos, que na 5ª prova da 3ª etapa não teve sorte e o carro de número 14, dirigido por ele, acabou quebrando logo na 2ª volta. A sequência do campeonato para mim vai ficar um pouco difícil, porque a pontuação de quem ganha é muito alta. Aí você quebra uma prova, a pontuação abre muito, não tem condições de você recuperar, mesmo que você ganha algumas provas, o pessoal tira aí 2º, 3º lugar, já fica muito difícil dentro da pontuação ser campeão. A 5ª prova da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Tubular foi vencida pelo piloto Vanderlei Heck Júnior com o tempo de 25 minutos e 53 décimos. O segundo colocado foi o piloto Jean Pasquale do Paraná, que também marcou o melhor tempo da prova. Na 3ª colocação chegou o piloto Fernando Maggi, também de Mato Grosso. A gente vem num trabalho crescente, assim, de melhorar, qualificando, profissionalizando a categoria. Então, o muito importante dentro da velocidade na terra é que há uma harmonia muito grande entre pilotos, assim. Então, claro que na pista, a disputa tem que ser pegado, mas fora da pista, todo mundo é parceiro. Chegou a reta final a Copa Guanandizão de futebol Master e Super Master. A competição reuniu 22 equipes. Bola rolando para a grande final da Copa Guanandizão. Disputaram o título Ronaldos, Cabeleireiros e Colorado. Gols de Adrianinho. E Alex. Atenção, golaço! 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 E Ronaldo, os Cabeleireiros, levantou o caneco da competição e reuniu 22 equipes no campo Guanandizão. Bacana, né? Parabéns. É o futebol amador que realmente, né, sempre é uma grande festa nos campos, aí pelos bairros. E você, pratica alguma atividade física ou pratica o esporte ou está nesse número aí de sedentários que a gente está falando hoje sobre uma pesquisa do Ministério do Esporte que foi no Brasil inteiro, né, Bruno? E fizeram por regiões, né? Teve a participação de todos os estados, só que a amostragem ela é distribuída pelas regiões do país. Que às vezes até assim, a gente olha de uma forma mais crítica, né? Assim, até para falar de país, o número amostral ele não é um número muito grande, né? Mas é algo que oferece como base para a gente, até porque a proposta da pesquisa é ser continuada, né? A partir dali saírem algumas decisões. E aí, Mato Grosso do Sul, né, na região centro-oeste, contribuiu com um pouco mais de 300 pessoas nas entrevistas. E a gente tem uma ideia desse perfil de praticante de atividade física, esporte e sedentário. Essa história do sedentarismo não é um problema só do Brasil, né? Outros países sofrem também com esse tipo de estatística. É um problema mundial.
E alguns países estão tomando as providências para que, como o país pode desenvolver melhor. Né? Então, inclusive na questão de alimentação, de atividade física, o Brasil está se preocupando, sim. Hoje, se você vê a acessibilidade à atividade física hoje, em Campo Grande, nós temos vários parques, praças, né? Mas como acontece, o indivíduo, ele acaba fazendo atividade física muitas vezes por indicação médica. Você tem que fazer, você precisa fazer. Aí sim ele vai procurar. Mas essa pesquisa também envolve um percentual que ela foi feita com questionários, né? Foi uma pesquisa de campo, onde as pessoas responderam. E o preocupante é que essas pessoas ainda não estão muito preocupadas com o efeito dessa atividade física, só que ela gera um percentual de saúde e qualidade de vida para o estado do Mato Grosso do Sul, para a região centro-oeste, né? E muito mais para o Brasil, o país todo. A gente percebe, eu acho que a gente vê isso no caso dos jogadores de futebol, né? Eles param de jogar, eles engordam bastante. Por que isso acontece? Eles comem a mesma coisa, só que não gastam isso? Falta gasto calórico? O gasto calórico que você vai adquirindo com a atividade física, ele vai melhorando em tudo. Vai melhorando os seus hábitos, vai melhorando os seus costumes. Você tem um gasto calórico considerável, né? Em qualquer atividade física que você faça. A partir do momento que você para, ele vai alterar todos os estados de uma pessoa, psicológicos, né, estados nutricionais e principalmente de gasto calórico. Porque a pessoa que tinha um metabolismo, que era habituado a fazer tantas horas de atividade física por dia, e ele para, né, ele vai só somando. E a gente aquilo que a gente ingere, as práticas nossas diárias e os costumes que nós fomos gerando ao longo da nossa vida. E isso é preocupante, que uma pessoa dessa, quando ele atingir a sua faixa de ser uma pessoa idosa, né, ele vai pagar muito caro por isso. Então, é melhor a gente pagar em suaves prestações e fazendo de acordo com o que a gente vai consumindo, a gente vai gastando e se preocupar, que é uma questão de saúde, é uma questão de prolongar o meu tempo de vida, meus hábitos nutricionais e, com isso, a minha prática esportiva que eu, né, devo elencar como obrigatoriedade para mim, enquanto pessoa. Sem contar na satisfação que dá, né? Quando a gente tá malhando, está praticando alguma atividade, né? Aquela sensação, né? Parece que você se sente até mais leve, não é isso? Sim, hoje existem alguns esportes que já são adaptados, né? Adaptados da maneira assim, que são, acabamos de ver o futebol master, existe a natação master, existe o vôlei, o basquete master. Então, os esportes têm que se adaptando às condições das pessoas, conforme o seu hábito e a sua faixa etária também, né? Diminui-se o campo, o tempo de jogo e a pessoa continua praticando. Ele se sente numa condição que ele consegue ainda fazer, né? E também nas questões da escola, né? Trazer esses hábitos desde criança para que ele possa ter essa consciência no futuro. A gente vê, né, o que a gente sempre fala, né, de Meia e Bruno, a criança, o que é muito mais fácil você ensinar, educar uma criança que ela vai levar isso para a vida, né? A gente vê isso, questões do trânsito, do meio ambiente, e a gente percebe que quando é menorzinho, eles estão, né, na atividade física, que isso vai com o tempo, vai ficando mais velho, aí que vai deixando, né, vai entrando o sedentarismo na vida da pessoa, né? Então, e quem praticava vôlei? Futuramente, se surgir uma oportunidade, ele começa a praticar. Se ele praticava natação, ele vai praticar. Quem são os praticantes do futebol? Aqueles que praticavam o futebol. Então, assim, essa questão do entendimento da educação motora na infância, de esportes, de vários esportes, vai te levar a te dar condições de você ser um praticante no futuro. Mesmo a caminhada, a socialização, que ninguém vai para uma praça se ele não se sente bem na praça. Ele precisa ter um ambiente de sociedade ali. E isso eu acho que com um profissional, com pessoas que possam estar dirigindo essa atividade física, tudo vai ser mais fácil no futuro. Bruno, a gente percebe que às vezes é o que você falava no outro bloco. A pessoa sabe a importância da atividade física, mas não se esforça para praticar. Porque às vezes fala, mas não tem aonde? Não, tem a praça, tem o parque. Mas eu não tenho isso. Não, tem. Então, às vezes, falta um pouquinho de esforço também da população. Assim, a gente tem até um termo para isso, né, que seria o empoderamento, né? Assim, a gente precisa empoderar a população da prática de atividade física, né? Empoderar de que forma? Informando sobre a prática de atividade física, benefícios para a saúde, o uso dos equipamentos públicos, né, das praças, dos ginásios. Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho, né, por exemplo, Campo Grande ela até tem bons pontos nesses quesitos de disponibilidade de equipamentos e disponibilidade profissional, né? Só que ainda existe essa barreira da pessoa sair de casa para ir fazer, né? Ou sair do trabalho para ir fazer. E a hora que você olha o perfil da pesquisa, é interessante porque assim,
continua sendo a escola, continua sendo o professor da educação primária que está colocando a criança para fazer atividade física. Então, assim, boa parte dos fisicamente ativos tiveram estímulo na escola, que é algo, então, que a gente tem que entender que está funcionando, né? Só que aí a pessoa vai entrar na faculdade, vai sair da faculdade, vai para o mercado de trabalho, que é ali perto dos 34 anos, ela vai parar de fazer atividade física. E é curioso, porque se você olhar nessa faixa etária, quando foi perguntado assim, que esporte você faz, o futebol ganhou de longe. Só que atividade física você faz? Apareceu em primeiro caminhada e segundo andar de bicicleta. Ciclismo como esporte está em nono, né, como esporte praticado, mas como atividade física, andar de bicicleta é o segundo, primeira caminhada. E assim, nós estamos falando de um gesto básico, que é caminhar, e o outro é andar de bicicleta, que você aprendeu na primeira infância. Você aprendeu com seu pai, com sua família, com seus amigos. Então as pessoas, elas estão fazendo atividade física, né? A pessoa, por exemplo, mais velha, ela está caminhando e andando mais de bicicleta. Só que a hora que você joga isso na população geral é que fica pequeno o número de praticantes de atividade física, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo nesse meio do caminho. Como a pesquisa é numérica, a gente não tem essa informação, né? Que seria do ponto de vista qualitativo, que seria uma outra visão nossa. E eu acredito que de uma forma mais local, por exemplo, a prefeitura ou o governo do estado entendendo isso, conseguiria intervir. Até porque a longo prazo isso vai custar menos, né, para a saúde pública, isso vai custar menos para a família manter a saúde. Menos pessoas também nos postos, né, nos hospitais. E eu acho que coisas do dia a dia que a gente pode mudar. Às vezes eu vou à padaria, eu vou de carro. É uma quadra e meia, né? Isso a gente pode mudar. Nosso tempo está terminando. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro do Esporte. Obrigado a vocês. Tomara que a gente tenha contribuído com as informações. Dimeia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui, dando um pouco de informações a vocês. Mas vamos lá, né? População brasileira, sul-mato-grossense, campo-grandense, vamos diminuir um pouquinho essa pesquisa, vamos tornar-se cidadãos mais saudáveis, né, para o futuro. Deixar o sedentarismo de lado, né? Sim. Eu acho que tem muita coisa ainda para falar, né? Sobre a pesquisa, sobre o sedentarismo, dá para falar outro programa sobre o assunto. Mas nosso tempo terminou, o Giro do Esporte fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir o Giro do Esporte, nosso canal no YouTube é Giro do Esporte MS. Todos os programas estão lá, viu? E tem ainda a nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Uma ótima semana para você. A gente se vê sexta, ao meio-dia. Até lá!